fortaleza posso ser, mesmo quando a noite vem, mesmo na tempestade. Não vou temer, eu não vou. Olá, pastoral familiar da Diocese de Itabuna, na Bahia. Eu sou a cantora Aline Venturi, eu sou pregadora também, compositora, mãe, e quero convidar vocês a estarem comigo na Escola da Família, dia 27 de maio às 20 horas, online pelo Zoom, do jeito que vocês já estão acostumados. Espero vocês, o tema está super especial. Família, uma história de superação, amor e fé. Preparem o coração, preparem um lencinho, porque vai ser uma bênção de Deus. Beijo e até lá. Gostaria de agradecer a presença de Aline, a presença de cada um de vocês que estão aqui para a gente dividir esse momento juntos. E temos junto com a gente um dos nossos assistentes espirituais, nosso diácono Ailton. E vamos abrir o microfone dele e pedir para ele dar uma bênção, né? Para a gente começar bem essa noite. E logo em seguida a gente passa a palavra para você. Tá aberto seu som aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Aline. Que tenha uma noite assim, muito inspirada, que o Espírito Santo te ilumine para encher os nossos corações de lágrimas, para molhar o nosso jardim, o nosso coração com as lágrimas que tanto precisamos para ser feliz. Invocamos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus abençoe esse encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês me ouvem? Sim. Ah, sim. Gente, perdão, porque para mim isso é tudo muito novo ainda. Então, toda hora eu vou ficar perguntando, porque para mim é novo. Vocês já estão acostumados, né? Mas olha, boa noite a todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada pelo convite, Júlio. Que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, encher o nosso coração de paz, de amor, de sabedoria e nos tocar e nos fazer enxergar o nosso Deus nas coisas simples, né? Nas coisas simples que a gente tem. Vamos cantar um pouquinho para a gente começar? Essa música eu vou já oferecer para todos nós, para todos vocês que estão em casa. A gente está vivendo um tempo tão difícil que está sendo necessário a gente se reinventar para que a evangelização não possa parar, né? Então, muitas vezes a gente se sente sem direção, se sente sozinho, mas Deus nunca nos desampara. Mesmo nós que já servimos tanto a Deus, que já estamos há anos na caminhada, né? Às vezes a gente se sente sozinho. E essa música fala um pouquinho disso. Então, nesse momento, eu queria que o nosso Deus pudesse fortalecer o nosso coração, fortalecer nossas famílias, nossas vidas. Estou no meio de um vendaval, nunca atravessei um deserto assim. Tem dias que me sinto só, sem coragem para seguir. Tua palavra tem me sustentado,
tua mão tem me levantado, e então eu pude perceber que a tua força me faz viver. Eu sofro as tuas demoras, eu creio na tua promessa. Preciso abraçar minha cruz e confiar. Fortaleza posso ser, mesmo quando a noite vem, mesmo na tempestade. Não vou temer, eu não vou, eu confio tanto em ti. Me ajude a vencer. Eu não vou temer, eu vou lutar até o fim, pois tua força mora em mim. Oh, amém. E eu sei que mais para frente, Júlio, alguém me pediu uma música, não foi? Foi Porta do Céu? Quem me pediu tá aqui? Tá sim, Irapuã e Júlia. Também conhecidos como Juliana lá embaixo, que é o nome deles. Ah, Da tá. filha deles. É porque eu não sei mexer aqui. Eu tô vendo só Você está tá, aparecendo para mim 6 janelinhas só você tá pelo celular ou pelo computador? pelo computador. Você tá vendo? Tem um tracinho do lado que você consegue passar para as páginas. Tem um negocinho escrito exibição da galeria. Será que é É isso? isso aí mesmo, clique nele. Temos nesse momento 49 Ah, janelinhas. São olha você tá 49, aí. 49 Agora, famílias. ô, gente, boa noite, viu? Que alegria estar aqui com vocês. Vamos em frente agora. Obrigada, gente. A tecnologia para mim está indo devagarzinho. Eu sou meio lerdinha. E assim, Porta do Céu, hein? Pode deixar que tá anotado aqui. Alguém tá me ligando, gente. Só um instante. Gente, não para. Enquanto essa ligação chegou, já subimos para 51 famílias. Gente, como é que pode? Bom, eu queria assim agradecer muito por estar aqui com vocês. Eu tive um grande imprevisto hoje. Eu fiquei sem luz. Era mais ou menos 6 e pouca. E eu fiquei tão preocupada e eu já estava assim, sabe, com meu coração agitado, porque eu levo tão a sério assim os compromissos. E aí eu fiquei triste, mas não desanimei assim. E aí fui entregando para Deus e a gente conseguiu resolver. Vocês não imaginam o que está acontecendo para eu estar com essas luzezinhas aqui. Só Deus, porque tá um monte de fio para lá e para cá. E ainda estamos sem luz na casa, porque deu um problema, mas eu sirvo a Deus há 24 anos. Né? Eu não sei há quanto tempo vocês servem, provavelmente muitos aqui servem há mais tempo do que eu. Eu tenho 38 anos, eu comecei com quase 15 anos. E quando isso tudo aconteceu, a questão da luz e tudo, e eu fiquei chateada, mas dali eu já tinha certeza. Quando você está a serviço, quando você está a serviço de Deus, principalmente para falar para famílias, várias dificuldades vão acontecer. Dificuldades, por menores que sejam, mas que nos tiram da presença de Deus, nos tiram da graça, e foi isso que aconteceu hoje. Mas eu já estou acostumada. Então, com a graça de Deus, a gente está aqui e com certeza vai ser uma noite onde o Espírito Santo vai falar.
porque quando coisas assim acontecem, eu já sei que é o Espírito Santo que vai falar. Vocês me ouvem bem? Então tá, é porque vocês estão em silêncio, eu fico tensa porque, né, eu quero ouvir vocês e não consigo. Eu vou partilhando um pouco. Júlio me convidou para poder estar com vocês e a gente ficou pensando sobre um tema dentro da minha realidade, daquilo que eu vivo no meu dia a dia. E nós chegamos num denominador comum depois de bastante tempo, que vocês nem imaginam, de várias tentativas para chegar nesse tema. Família, uma história de superação, amor e fé. Então, eu vim partilhar com vocês e eu peço que vocês levantem a mão se vocês tiverem alguma pergunta no meio do nosso papo, porque eu adoro esses momentos de interação e eu estou me sentindo muito sozinha aqui, que vocês não estão falando junto comigo. Esse momento é muito novo, né? Eu passo o ano inteiro pregando para mulheres e para famílias. Só que agora eu estou aqui com vocês, mas eu só me ouço. Eu estou arrasada aqui, mas vamos embora. Bom, eu me chamo Aline, eu sou esposa do Nilson, eu sou mãe do Pedro e da Luísa, e eu sou filha do Paulo, da Rosa e irmã da Alice. Eu vou dar um minutinho para que vocês possam se apresentar. Eu não vou conseguir ouvir vocês, mas eu queria que vocês falassem em voz alta, exatamente assim como eu fiz. Fala o nome de vocês, de quem que vocês são, esposa, marido, filho, mãe, pai, pode ser assim? Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Vamos? Eu me chamo Aline, eu sou esposa do Nilson, filha do Paulo e da Rosa, irmã da Alice, mãe do Pedro e mãe da Luísa. Conseguiram falar? Tem mais alguém falando ainda? Tem mais alguém que é cheio de irmão aí? Não? Deu para falar? Então tá bom. Eu gosto muito de fazer essa experiência porque quando a gente lembra dessas pessoas que fazem parte da nossa história, ainda que seja desconfortável falar o nome de alguma dessas pessoas, isso é importante porque faz com que a gente se lembre quem a gente é e da onde a gente veio. O que eu sou hoje e o que vocês são hoje, o que cada um é graças ao nome de todas essas pessoas que a gente falou. De repente você falou o nome de uma pessoa que não foi confortável você dizer. De repente você falou o nome do seu pai, mas o seu pai te abandonou muito cedo. E não foi bom falar o nome dele. De repente você falou o nome do seu filho e o seu filho está com sérios problemas e aquilo te deu um desconforto. De repente você falou o nome de algum irmão que você não fala há tanto tempo. Eu não conheço a sua história. Você conhece, Deus conhece. Mas eu gosto sempre de começar as pregações assim, porque quem eu sou e quem você é graças a todas essas pessoas que a gente falou. Mesmo na alegria ou mesmo na dor. Se você é quem você é hoje, é por causa da tua história e da família que o Senhor escolheu para você. Ainda que tenha sido dolorido, ainda que tenha sido de um jeito que você não planejou, mas essa é a tua história e te fez ser quem você é. Então, a partir de hoje, comece a contar a sua história, de fato como ela é. Combinado? Vamos lá. Eu tenho 38 anos, eu sou casada há 2004, 16 anos, fiz 16 anos de casado agora, em maio.
E quando eu estava com 5 anos de casada, eu engravidei e perdi meu primeiro bebê, logo no início. Depois eu fiquei um tempo tentando engravidar, e aí teve um dia que eu achei que estava grávida e não estava. E aí eu fiz uma música que eu queria cantar para vocês agora, que eu acho é a música que se chama Ponteiros, é a música que mais marcou toda a minha história, todo o meu ministério. Eu vou cantar para vocês e depois a gente continua o bate-papo, tá bom? Sei que o teu tempo não é o meu, vivo à espera de ti. Como será? Quando virá? Nem sei se está para chegar. O amanhã é um vizinho escondido em ti. Não sei porquê ando ansiosa assim. Se o Senhor meu coração preparou, vou esperar em ti, mesmo sem entender por que demora tanto assim. É tão difícil compreender. Vou esperar em ti, mesmo sem entender por que demora tanto assim. É tão difícil compreender. Os teus ponteiros andam devagar e me ensinam a não ter pressa, a esperar. Os teus ponteiros andam devagar e me ensinam a não ter pressa, a esperar. Os teus ponteiros andam devagar. E aí, eu fiz essa música, não imaginava o quanto que o Senhor ia agir na vida de tantas pessoas através dessa canção. Passou um bom tempo e só depois de mais ou menos 6 meses eu engravidei do Pedro. E o Pedro, ele foi um rapazinho muito esperado. Estava tão feliz com essa gestação, até que no início da gestação eu descobri que eu tinha pedras na vesícula e eu comecei a ter crises, uma atrás da outra. Mas eu não podia fazer nada porque eu estava grávida. Quando eu estava com mais ou menos 29 semanas, mais ou menos 7 meses de gestação, eu fui fazer uma ultrassonografia de rotina e essa ultra dizia que o meu filho teria uma displasia chamada nanismo tanatofórico. O nanismo tanatofórico é uma síndrome letal em que as crianças não sobrevivem logo nas primeiras horas ou nos primeiros dias. E ali
eu achei que fosse enlouquecer. Tudo aquilo que, tudo aquilo que eu conhecia da misericórdia de Deus, do amor de Deus, eu esqueci tudo. Isso foi em 2009, eu já tinha 2 CDs gravados. Eu tenho 5. Eu já tinha 2 CDs gravados. Eu já cantava na igreja há muito tempo. Eu já cantava em pastorais há muito tempo. Eu dava palestras. Mas no momento da aprovação, cadê a minha fé? Eu não posso dizer que a minha fé sumiu completamente, mas a minha fé balançou muito. E dali a gente começou a ir em um monte de médicos, e até que eu fui numa médica especialista em má formação, e essa médica disse, ela balançou a minha barriga, a ultrassonografia inteira, e o Pedro dormindo, né? Levadinho, dormindo. E daí ela achou que ele estava apático demais e sugeriu também algum problema neurológico. E no meio dessa consulta, ela inclusive disse que muitos países já autorizavam o aborto. Dali eu não escutava mais nada. Eu saí dali e tive uma crise de choro, e a impressão que dava era de fato, né? Eu experimentei muito isso várias vezes, de fato, quando o teu chão some, né? E aquele momento de desespero, meu marido tinha passado por um concurso. Eu estava morando em Macaé, aqui, tudo que eu via era a distância, ligando para ele a distância. Ele veio correndo para cá. Nós começamos a enfrentar essa batalha. Dali, eu continuei tendo problemas na vesícula, até que com 37 semanas, eu estava cantando numa missa, e eu tive 12 horas de dor na vesícula seguidas, e fui diagnosticada com pancreatite. As pedras da minha vesícula foram para o pâncreas, e eu estava correndo risco sério de vida, e o Pedro precisou nascer. Só que quando o Pedro nasceu, ele já tinha toda uma indicação para que ao nascer fizessem um raio-x nele, para que fizessem o parto com cuidado, porque a gente não sabia o que seria. E ali o Pedro nasceu bem, razoavelmente. Meu esposo não participou do parto, a minha irmã que ficou comigo. Eu me lembro que a primeira frase que ela falou foi: as perninhas dele são lindas. E quando ela falou essa frase, eu pensei: ufa, tá tudo bem. Ele é lindo, ele chorou, vai ficar tudo bem. Dali, meus amores, em poucas horas, a minha vida tinha virado um completo pesadelo. O Pedro, durante o seu primeiro banho no hospital, ele não parava de chorar, e ele era mais molinho do que o normal. E com isso, a enfermeira sinalizou ao médico, foi fazer um exame no Pedro. Só que quando ele fez esse movimento, ele gritou, falou, esse menino, gritando, esse menino tem osteogênese imperfeita. Eu ouvi um crepitar, quero ver o raio-x. Eu vou explicar para você. Osteogênese imperfeita é a síndrome dos ossos de vidro ou dos ossos de cristal. Vocês já ouviram falar? Faz assim com a cabeça para mim. Sim? Não? Por falta do colágeno do tipo 1, os ossos se quebram com facilidade. Então, quando ele falou que era osteogênese imperfeita, ele disse que era essa doença. Por que que ele chegou a essa conclusão? Através desse exame em que ele balançou as pernas do Pedro, sacudiu. Porque esse crepitar que ele ouviu é porque o fêmur direito do Pedro estava quebrado. O crepitar
é porque um osso faz atrito no outro quando quebra. Então, Pedro nasceu no parto com a perna direita. A perna direita se quebrou, o fêmur, ao puxar. E quando o médico fez esse exame, ele sentiu esse crepitar. Dali, poucas horas se passaram. Eu estava indo para o CTI por causa da pancreatite. E o Pedro tinha que aguardar a noite toda para conseguir vaga em outra UTI. Porque na UTI no hospital onde a gente estava, não tinha vaga. Meu filho ficou sentindo dor a noite toda, sem nenhum analgésico. Pedro só chorava porque estava com a perninha direita quebrada. Dali eu fui para o CTI aos gritos e fiquei 5 dias internada até ter alta. O Pedro, com 1 semana de UTI, ele teve uma parada cardíaca e eu só vim saber há pouco tempo, de 4 minutos. Eu soube da parada cardíaca, mas não sabia quanto tempo ele tinha ficado sem respirar. E foram 2 meses na UTI, lutando pela vida. Ainda é difícil lembrar. Todas as vezes que eu falo sobre isso, o coração aperta muito, eu choro muito. Deus vai curando aos pouquinhos, né? Porque não é fácil lembrar. E ali começou a nossa luta. E ali começou a nossa história de amor, de cruz, junto com Jesus. Porque até então, tudo que eu tinha experimentado antes, nada se comparava àquilo que eu estava experimentando na carne, né? Porque vocês são casais aqui, alguns, não sei se são todos, mas a maioria, e vocês sabem que um filho sentindo dor é o nosso coração sendo rasgado, não é? Faz assim com a cabeça para eu saber. E dali, todos os dias eu ia para a UTI, lutando pela vida do Pedro. Meu marido teve férias e ficava indo junto. Só podia ficar um ou outro. E o Pedro, resumindo para vocês, o Pedro ele ficou 20 dias no oxigênio, 20 dias entubado. Ele teve 2 braços quebrados na UTI, hipertensão pulmonar, pneumonia nos 2 pulmões e uma parada cardíaca. E ele lutou muito pela vida. Até que ele conseguiu ter alta, ele foi batizado lá, num dia em que eu achei que ele não fosse resistir. A gente conseguiu que um padre fosse batizar o meu filho. E ali o Senhor foi realizando seu milagre, né? E foi nos amando, assim. Se alguém dissesse para mim, olha, Aline, você vai passar por tudo isso que você passou, eu ia falar, eu? Com certeza não vou conseguir. Porque quando eu olho para trás, meu filho tem 10 anos, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que o Pedro passou, e tudo que Deus fez e faz na nossa vida. Dali o Pedro teve alta. No dia que ele teve alta, foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu tive crise de vesícula, na quinta, na sexta, no sábado. Eu internei novamente e fiquei 8 dias internada, tive outra pancreatite e quase morri novamente. Mais uma vez tinha sido separada do meu filho. Eu só chorava no hospital. E até que eu fui operada e consegui voltar para casa. Então, quando Pedro ficou 2 meses na UTI e ficou 2 meses na UTI e teve alta. Quando ele tinha 4 meses, ou seja, 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Agora fala assim, eu não vou ouvir, mas vou ver a boca de vocês. Aline, não acredito. Adoro essa parte. E parecia que eu ia enlouquecer de novo. Quando eu fiz o teste, eu tinha tanto medo da minha filha vir com a mesma síndrome, eu gritava dentro de casa falando, o Senhor me esqueceu, eu tô aqui, o Senhor se esqueceu de mim.
Eu morro de vergonha de falar isso, mas foi desse jeito que eu fiquei. Louca, enlouquecida, fraca. E ali Deus foi me curando muito devagarzinho, eu fui aceitando e descobri que era uma menina, Luísa. E quando Luísa nasceu, a Luísa veio, eu sempre falo, né, como um raio de sol para nossas vidas. Luísa nasceu saudável, pequenos detalhes que a mulher, né, é tão importante para a gente querer ter um filho no hospital que a gente planejou, a gente querer amamentar, que é uma coisa que eu não consegui fazer com Pedro. E Luísa veio saudável e linda para encher o nosso coração, nossa casa de luz. Pedro nasceu 17 de maio de 2010. Luísa nasceu 16 de maio de 2011. Então, quando Pedro fez 1 ano, a Luísa tinha 1 dia de vida. E eu entendi perfeitamente que esse era o maior presente que Deus estava dando para a gente, depois de tanta dor. E assim eu fui criando gêmeos, né? Um casalzinho praticamente de gêmeos. Luísa e Pedro com 1 ano exato de diferença. Alguém já passou por isso aí? Levanta a mão. Já passou por filho assim, pertinho um do outro já? Ah, coisa boa. Hoje eu acho maravilhoso, acho a melhor coisa que tem. E dali, a nossa história de fé e de luta foi seguindo. Pedro, hoje ele tem 10 anos, ele já fraturou 11 vezes, já fez 6 cirurgias, todas nas pernas, tíbia e fêmur. Ele tem haste de aço dentro dos fêmures e dentro de uma das tíbias. E ele já internou mais de 20 vezes. Pedro fazia uma medicação venosa. No hospital ele tinha que ficar 3 dias internado, tomando durante 3 horas por dia essa medicação para os ossos. Então, Luísa tinha 1 mês de vida, eles tinham que levar a Luísa no hospital, na recepção, para amamentar, porque eu estava lá com o Pedro. E foi assim, mês sim, mês não, até 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade, de 4 em 4 meses. Até mais ou menos ele completar uns 6 anos, quando ele começou a tomar o comprimido. Hoje ele toma alendronato de sódio, que é um comprimido 1 vez na semana. E essa medicação permite que ele tenha uma melhor qualidade de vida, que fortaleça um pouco os ossos dele. Essa doença não tem cura e nós vivemos um cuidado sem igual, assim. É o tempo todo preocupado com Pedro para que ele não caia, para que não aconteça acidentes. E eu queria partilhar um pouco com vocês como que é a importância da família nas nossas vidas. Sem o meu marido, né, que é um parceiro maravilhoso, eu sou a chorona do casal, né, artista e chorona. Ele é o analista de sistemas e a parte racional. Quem é o chorão aqui ou a chorona? Levanta a mão assim para eu ver. Levanta aí, para eu não me sentir sozinha. E quem é a cabeça, o tranquilo? Quem é a razão? Levanta a mão para eu ver. Como é que pode, né? Não, a maioria, os homens, a maioria, né, são aquela coisa. E ele, assim, é um grande parceiro, o Nilcinho, o nome dele é Nilson e eu chamo ele de Nilcinho. Nilcinho sempre falava para mim, desde o início, eu passei por todas as fases que vocês imaginam. Eu sou super calma, eu sou sempre assim. Mas hoje eu me considero uma mulher muito forte mesmo, assim, bem guerreira. A gente aguenta muita barra com ele, com a vida do meu filho. Mas nem sempre foi assim. Eu sempre fui muito chorona. E no início eu chorava muito, eu perguntava para o Nilcinho, por quê? Mas por quê? Eu não aceito, por quê? Por quê? E o Nilcinho sempre falava assim para mim, missão dada é missão cumprida. Ele falava sempre calmo.
existe alguma coisa que a gente possa fazer para que isso mude? E eu falava, não. Ele falava, então só aceita, mais nada. E o meu marido, ele é católico, mas ele não frequenta a igreja. Ele não está de frente como eu. Eu dou palestras, faço show, gravo disco, sirvo na missa, rezo o terço. E quantas vezes eu envergonhei a Deus com a minha fé? Ele não. Ele não vai para a igreja, foi poucas vezes, mas é de fato um homem de Deus, porque está ali do meu lado, porque aceita aquilo que Deus preparou para a gente. É isso que eu queria que a gente pensasse essa noite. Será que nós aceitamos de fato aquilo que o Senhor preparou para a gente? Como que está a nossa relação de confiança com esse Pai que nos ama? Quantas vezes a gente disse para Deus que não queria viver isso? Quantas vezes, gente, eu falei para o Senhor assim, o Senhor está me confundindo com outra pessoa. Eu não sou essa mulher que o Senhor pensa que eu sou. Eu não vou aguentar isso. Em 2016, eu sempre falo desse ano, porque foi um ano que meu filho ficou na cadeira o ano inteiro. Na cadeira de rodas. O Pedro quebrou em maio, em agosto e em outubro. 3 vezes em 5 meses. Sempre as pernas. Eu achava que eu não ia aguentar. Cada vez que o Pedro quebrava, eu falava para Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O Senhor me confundiu com outra pessoa. Eu não sou essa mulher que o Senhor pensa que eu sou. O Senhor não pode contar comigo. Eu não vou aguentar. Pois foi em 2016, gente, em uma das fraturas, que eu disse pela primeira vez para Deus, um dia, quieta, abrindo uma gaveta do banheiro, eu falei baixinho. Sabe, bem baixinho para ver se ele não ouvia. E eu falei assim para ele: eu não entendo, mas eu aceito. E a partir do momento que eu consegui falar aquilo para Deus, o meu coração se encheu de paz. Depois disso, Pedro quebrou várias vezes. Depois disso, o Pedro fez várias cirurgias. Mas a minha postura e o meu olhar diante daquela situação, a minha postura mudou. A dor é a mesma. Eu costumo dizer que quando isso acontece, é como se fosse a primeira vez. Eu não me acostumo. Mas a minha postura e a minha confiança em Deus, ela precisa mudar. Nós aqui, ó, nós todos que estamos aqui, somos servos, somos família. Vocês são felizardos porque vocês têm uns aos outros que frequentam a igreja com vocês. É meu sonho, eu sempre falo isso para ele, para o meu esposo, é meu sonho, ainda vou conseguir. Mas independente disso, eu sei que Deus o usa para trazer paz ao meu coração e para nossa família, para trazer segurança aos nossos filhos. Que ele é uma pessoa tão boa que é incapaz de falar mal de qualquer pessoa. Então, essa é a importância da família e do casal estar unido para passar pelos momentos de dor. E mais do que isso, eu queria falar sobre as nossas famílias, que são os nossos pais, os nossos sogros, né? Quem é hoje a tua rede de apoio? Pensa aí. Quem são aquelas pessoas que te ajudam? Que se não fossem essas pessoas, você não ia conseguir. Eu tenho pessoas fundamentais que me ajudaram da minha família.
para que a gente pudesse conseguir, para eu cuidar do Pedro nos momentos que ele mais precisa, eu preciso estar inteira, né? Para ele, né? Só que eu tenho uma outra filha, a Luísa, e eu preciso estar inteira para ela. E eu preciso ser uma mãe de qualidade para ela também. Então não é fácil, porque muitas vezes você precisa se dividir e muitas vezes a tua visão fica cega. Aqui em casa, muitas vezes nossa visão fica cega, porque a gente precisa cuidar dele. Mas a gente tem que entender que tem a nossa outra filha que precisa da gente. Quantas vezes, gente, o Pedro já se quebrou de manhã. Eu levei ele para o hospital para fazer raio-x, mas quando foi 1 da tarde, eu tinha que estar inteira para levar a Luísa para a escola, porque a vida dela não pode parar, entende? Vocês imaginam, toda vez, a nossa rotina muda, toda vez que ele se machuca, toda vez que ele opera, a nossa rotina muda. Ele está crescendo, ele está com 10 anos. Ele agora está de frente com a realidade dele. No mês passado, eu acho, ou há 2 meses atrás, ele caiu e não quebrou, mas achou, só pela dor que ele sentiu, ele já começou a gritar, a chorar. E ele falou: toda hora eu me machuco. Essa frase está ecoando até agora aqui dentro. Toda hora eu me machuco. Sabe lá como vai ficar a cabeça desse menino no futuro? Se sentindo o tempo todo limitado. Só que a nossa vida não pode parar porque a gente tem a Luísa. Quantas vezes o Pedro se machucou e eu estava viajando em missão? O Pedro já quebrou e eu estava em Curitiba em missão. Desesperada, querendo voltar. E ouvindo o inimigo ser bem claro e dizer para mim assim: ué, que Deus é esse que você serve? Você está aqui servindo a Deus e seu filho quebrou? Você vai continuar viajando, Aline, deixando seu filho sozinho? Porque a primeira coisa que veio à minha cabeça é o quê? A culpa, né? De servir a Deus, de viajar em missão e deixar meu filho. E ele quebrou e eu não estava. E aí, quantas vezes eu ouvi o inimigo falar: tem certeza que você vai continuar servindo esse Deus? E se a gente não se fortalece na oração, se a gente baixa a guarda, o inimigo chega com tudo. Não é assim? Vocês que são casais, igual eu lá em casa com o Nilcinho, se eu baixo a guarda com ele, o inimigo entra com tudo. E lá em casa o inimigo sabe muito bem o meu ponto fraco, né? E com certeza de vocês também. E é nessa hora que a gente precisa estar firme na fé. Mas não é fácil, porque a gente é humano. Mas a partir do momento que você aceita a tua história, assim como eu falei para vocês, que eu falei para Deus há pouco tempo, há 4 anos para mim é pouco tempo, que eu disse para Deus que eu aceitava, a partir do momento que você disser para Deus que você aceita a tua missão, vai ficar muito mais fácil de você levar em frente. Por acaso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, por acaso, esse problema que vocês têm aí, que precisam resolver, que eu não sei o que é, mas vocês sabem, eu posso resolver no lugar de vocês? Fala para mim que sim ou que não. Posso? Mas deixa eu ir aí rapidinho, eu resolvo, deixa eu vou. Tem como eu ir? Não tem. E se vocês falarem para mim assim: Aline, deixa eu passar uma semana aí, você vai para a praia descansar, deixa que eu cuido dele, do Pedro. Eu vou tomar conta, eu tomo conta bem.
Eu vou deixar, gente? Não vou deixar. Eu vou falar obrigada, mas isso é para mim. Então hoje, em vez de eu dizer para Deus assim, o Senhor me confundiu com outra pessoa. Eu não sou essa pessoa que o Senhor pode confiar. Hoje a minha visão é outra, a minha postura diante de Deus é outra. Eu já consigo dizer claramente para Ele, obrigada, porque o Senhor contou comigo. É comigo mesmo. Pode mandar para mim. Era para ser meu, era para ser para mim. Mas me ajuda. Então, o que eu queria trazer nessa noite também para vocês é isso, esse questionamento sobre a tua missão, sobre a tua família, sobre aquilo que de fato, será que é um problema mesmo? Eu costumo dizer para mim que o problema grande é quando se fala de enfermidade. As outras coisas a gente pode ir correndo atrás. A enfermidade é o maior problema. Então, que a gente possa, eu mesmo, todo dia eu fico repensando naquilo que é problema. Tanto que nunca mais eu reclamei. Reclamar porque meu filho nasceu com osteogênese, eu só agradeço. Que ele é a coisa mais linda do mundo. Se ele não viesse para mim, ia para quem? Deus me livre. Se Deus me deu, é porque ele achou que, ó, é a Aline que tinha que cuidar dele. Eu vou contar uma coisa para vocês bem íntima. Quando eu era pequena, novinha, desde criança, tudo deixava cair no chão. Se eu fosse na tua casa, eu mexia num negocinho, deixava quebrar. Tudo que dava na minha mão quebrava. Minha mãe falava, mão furada, estabanada, desastrada. E a minha filha é até parecida comigo nisso. Já fui no mercado, quando era criança, deixei o carrinho soltar e ele quebrou toda a ala de bebida do mercado. Então eu fui conhecida assim. A Aline tem duas mãos esquerdas. A Aline não leva jeito para nada com as mãos. E é assim até hoje. Agora me digam, quem foi que Deus escolheu para ser mãe, para cuidar de um menino de vidro? Eu. Agora, onde Deus estava com a cabeça, né? O que ele estava pensando? Ele deu logo para a menina estabanada, para a menina que deixa quebrar tudo. Mas ele deu para mim porque ele sabia que eu ia ser a melhor mãe que eu poderia ser, dentro das minhas limitações. E a maior parte das vezes que o Pedro quebrou foi sempre comigo. E mesmo assim, eu sou a melhor mãe que ele poderia ter. E é assim também com a vida de vocês. Dentro daquilo que vocês estão vivendo, dessa situação específica que vocês estejam vivendo, o Senhor conta com vocês. Eu queria saber se tem alguma pergunta. É nesse bate-papo aqui, Júlio, é? Fala comigo. Olha, nós temos duas formas para o pessoal poder interagir com você. Pode mandar pergunta pelo bate-papo, e tem os mais tímidos que preferem mandar e não se identificar, ou podem literalmente levantar a mão e mantém levantado, viu? Que tem muita gente aqui, senão a gente não consegue ver. E aí a gente libera o microfone e a própria pessoa faz a pergunta para você. Tá. Aqui para mim tá um balãozinho vermelho escrito 10 no bate-papo. Será que tem pergunta ali? Tem algumas considerações. Vocês querem... Não, só estão elogiando. E falaram que tem um filme que conta mais ou menos a história dessa doença. Alguém fez um comentário, se não me engano, é Corpo Fechado o nome. Corpo Fechado, é. Fala um pouquinho, né?
esse filme, na verdade, ele tem muita ficção, então o protagonista do filme, né, é com Bruce Willis, e o outro que tem Ossos de Vida, eu não lembro o nome dele. Mas, assim, esse outro que tem os ossos de vidro no filme, ele realmente se quebra algumas vezes, mas tem muita ficção no filme, mas é sobre osteogênese, sim. E será que se eu abrir aqui eu consigo ler? Consegue. Consegue. Deixa eu ver aqui. Nós Ah, temos um Obstetra. médico, um obstetra que está te acompanhando aqui, nosso agente pastoral, nosso amigo, parceiro. Eu não sei se ele já conhece, já acompanhou algum caso nesse sentido. Vamos abrir o som dele aqui. Emerson, compartilha com a gente o seu conhecimento sobre esse assunto. oi, doutor, boa noite. Que prazer Boa falar com o noite, senhor. Aline. Prazer, Emerson, Sandra. igualmente. Aline. Somos de Itabuna e fazemos parte aqui da pastoral e vemos que você é uma pessoa especial. Não foi à toa que o Pedro chegou para você. Realmente são momentos de desafio na vida de um cristão e Deus testa as pessoas através daquilo que elas podem dar. Ele não nos testa com aquilo que não esteja na nossa capacidade. Você mostra uma coisa assim fantástica, essa fortaleza sua. Imagine para você, Parece frágil, mas... a gente como médico ter que dizer isso para uma mãe. Isso é uma coisa assim que mexe muito com a gente. E é numa hora dessa que a gente tem que ter um coração humano, um coração cristão, mas tem que ter a racionalidade de poder ajudar essa paciente, porque são 9 meses, e são 9 meses de desafio. É um desafio desde a hora que a gente tem esse diagnóstico até a hora que a gente entrega essa criança para essa mãe, para essa família. Peço assim, nunca tive a oportunidade de ter um caso assim como o de Pedro. Tive outros, agora com esse problema mesmo dessas arboviroses, eu tive momentos de acompanhar mães que tiveram filhos com microcefalia e é uma coisa terrível. Meu Deus. É uma coisa assim que não dá para descrever. A gente vê que somos desafiados em coisas assim que pensamos que nós estamos no último lugar da fila. Mas Pedro se comunica com você, Aline. Pedro se comunica com o mundo. Ele tem as fraturas, você sofre, eu sei o quanto, imagino o quanto você deva sofrer por cada dor de Pedro. Mas e quem tem um filho com Lia? É um desafio para a gente no consultório, mesmo não sendo dono do problema, tá dentro, mas nós partilhamos com esses pais. Às vezes a gente não entende por que acontece isso com a gente, tá entendendo? As histórias são diferentes. Eu mesmo e Sandra, embora obstetra, por incrível que pareça, tive vários irmãos, ela vários irmãos também, e nunca nenhum dos meus irmãos nem dos dela tiveram a oportunidade de perder filhos. E nós tivemos a oportunidade de perder 2 filhos. A primeira filha, logo que casamos, no 5º mês de gestação, ela nasceu viva, mas muito prematura, e foi uma dor terrível para a gente também. Depois veio Vivian, e ela não sobreviveu. Essa primeira não sobreviveu. É uma coisa que é indescritível, é um dilúvio de sofrimento na vida de qualquer casal, de qualquer pai, de qualquer mãe, mas a gente colocou nossa confiança em Deus. Sofremos muito, mas colocamos nossa confiança em Deus. E nós levamos 7 anos para engravidar do 2º filho. Veio normal, tivemos nossa 2ª filha saudável, no tempo certo,
E com 1 ano e 3 meses da minha filha, que foi a segunda, que nasceu de 9 meses, perfeita, nós perdemos outro filho. E nesse segundo filho foi assim um desafio para nós, porque ele nasceu, tá entendendo? Sandra só teve a oportunidade de ficar com esse filho no momento do nascimento. Eu tive que me deslocar para Salvador, para uma UTI neonatal na época. Essa criança só sobreviveu 24 horas e só a força de Deus que faz a gente segurar uma situação dessa, porque eu tive que colocar no caixão, eu tive que ir ao santo para enterrar sozinho, e quando eu estava partindo para aquilo, eu disse assim, meu Deus, não sou eu que estou aqui não, se não fosse sua mão, eu não conseguia fazer isso não. Mas ele nos deu a força suficiente para que nós pudéssemos vencer essa grande batalha. E depois desse menino disse, olha, eu não entendo mais nada, porque todas as condições econômicas, as condições de conhecimento médico, as condições de apoio de família, nós tínhamos. E aconteceu justamente comigo e com Sandra. Eu digo, eu não sei mais nada que está para acontecer com a gente se questiona nesses momentos. E depois disso... Deus nos mandou o quarto filho. Imagine... Saudável. Imagine que situação não foi de expectativa para nós, né? Já com perdas, eu sei que esse cidadão quis nascer desde 4 meses e danos maiores na gente. E para completar, veio saudável, embora com 8 meses, e num dia que eu estava de plantão, viu? No dia... Sandra chegou para ter esse menino no hospital, a cabeça de médico sumiu, era coração, tá vendo? Mas estão aí os dois, entendeu? E um dia eu conversando assim com Sandra, ele já vive com uns 3 anos e Igor com 2, eu digo, interessante, né, Sandra? A gente com 4 filhos, só 2 ficaram, o segundo e o quarto. E eu ia perguntar para Deus por que tinha acontecido aquilo comigo. E aquilo que vem é aquele questionamento. Para Deus a gente não pergunta por quê. Para Deus a gente pergunta para quê. E eu brincando, me descontraindo um pouco, disse assim, olha, Sandra, sabe de uma coisa? Eu não tenho que perguntar nada a Deus. Eu tenho que entender que nós passamos por essa experiência porque, como a gente diz aqui na Bahia, ele achou que era eu e você que tinham farinha no saco para aguentar esse repuxo. Tá entendendo? E hoje são adultos, já, por coincidência, vive hoje a minha colega, Igor é um engenheiro, tá entendendo? E somos avós. E somos avós de Theo. E cada um tem sua história. Então, a gente, nesse momento... Você estava falando aquilo e um filminho passando na cabeça da gente e a gente vê que ninguém tem privilégio, né? O privilégio é Deus nos fazer com que a gente mantenha essa fé nele. Eu acho que essa fé é tudo na vida da gente. Mas para você, isso que você colocou para nós aqui, você não sabe como nos enriqueceu, tá entendendo? Realmente, para mim, não só como cristão, mas como médico, isso vai me acompanhar e a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso que nós experimentamos. Amém. Amém. Oh, que coisa boa. Vamos cantar uma música e depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, o que vocês acham? Ótimo. Sim? Eu vou atender o pedido do Júlio, né? Porque ele que me convidou, eu vou ter que atender o pedido dele, né? Ele pediu essa música aqui, ó. Te chamam de rei e de senhor, te chamam de Deus e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor.
te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E aí, gente, alguém mais quer alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Eu acho muito importante esse momento de interação, assim, para poder ouvir vocês também. Seu depoimento é muito lindo, muito bonito, e essa sua força realmente de você entregar a Deus é o que a gente busca, né? Porque às vezes eu acho que eu já fui cicatrizada, mas de repente eu percebo e que ainda não estou totalmente cicatrizada e ainda questiono muito algumas coisas, né? No nosso caso, nós não temos filhos. Nós somos assim apaixonados por crianças, temos assim paixão por nossos sobrinhos, nossos afilhados, mas Deus decidiu por nós que a nossa vocação não era para ser pais. Tentamos o que foi possível, tentamos ajuda, inclusive por ignorância às vezes da nossa igreja, a gente buscou até tratamentos que a nossa igreja não é de acordo. Mas quando não é a vontade do Pai, não vem. E isso também nos abalou de uma maneira muito forte. Isso assim fez com que a gente questionasse a nossa fé, a nossa humanidade falou muito alto. E hoje ele mostrou um propósito para nós. E ele tem... A gente pode até não entender qual a nossa missão. Mas Ainda não entendemos. A gente não entende, mas a gente pelo menos já aprendeu a aceitar o fato de que ele sabe que tem algo para a gente. Não cabe a nós, como o Emerson bem falou, não cabe a nós questionar o porquê, e sim para que ele precisa de nós. Vai ficar sempre em nós aquela dor? Sempre vai ficar. Quando a gente vê uma família completa, quando a gente vai para as reuniões familiares, seja na casa dos meus pais, dos pais de Kátia, que a família está reunida. Dia dos pais para a gente é muito difícil, dia das mães para a gente é muito difícil, porque a gente vê os nossos irmãos com as famílias que a gente queria ter. Não é inveja. Deus conhece o coração da gente. Deus sabe que não é inveja. Mas, assim, dói. Dói a gente ver
ver aquela família que a gente queria, não sabe por quê. E aí você vê pessoas com filhos que não pode criar, pessoas com filhos que abandonam, que não queriam ter, e você se questiona, Deus, por que isso é possível? Por que não eu, que queria tanto? Fulano tem e não cuida. Mas nós estamos no processo de cura, né? Nós estamos realmente colocando nas mãos de Deus, porque a gente tem um projeto, Deus tem um projeto para nós. E a gente tem que acreditar nisso. Dói, a gente ainda tem momentos que a gente cai, tem momentos que a gente cai, porque nós somos humanos. Mas a gente sabe que Deus tem um propósito. E como o Emerson falou, né, Deus não dá nada além do que a gente pode carregar. Então, a gente tem tentado esse buraco, esse vazio que tem dentro da gente, a gente tem tentado preenchê-lo. Mas é isso. Eu só queria falar um pouquinho que a gente te entende e como faz falta um filho. Como você poderia não ter esse filho? Isso não existe, essa possibilidade. Então, eu achei interessante um depoimento de um casal que eles tinham 7 filhos. E eles falaram que muitas pessoas questionavam por que eles tinham 7 filhos. E eles pararam e falaram assim, qual deles eu não teria? Porque todos eles são importantes. Entendeu? Então é isso, gente. Boa noite. E só para contar uma brincadeirinha aqui, uma historinha, um ex-pároco nosso, muito querido, que a maioria conhece, o Monsenhor Moisés, e caminhamos com ele na catedral, era o nosso pároco, e ele foi transferido, está em outra paróquia, e um dia desse eu encontrei com ele. Um dia desse antes da pandemia, né? Da pandemia. E ele perguntou como é que estava, e a gente ficou conversando e contamos os projetos da pastoral, como estava corrido. Ele parou assim e me fez uma pergunta que eu não soube responder, ele me pegou desprevenido. Você está vendo aí que Deus sabe de tudo? Eu juro que eu não entendi a pergunta dele. Aí eu fiquei assim, falei, como? Ele tinha um propósito para você. Você não tinha um filho, agora tem muitos. Aí eu caiu a ficha rápido, né? E entrei na brincadeira com ele. Falei, verdade. E tem de todo jeito que o senhor imaginar. Tem do danadinho, tem do quietinho, tem do obediente, tem do teimoso. E é isso. Ele tem um propósito para nós, a gente não quer dominar o tempo aqui não, e uma hora a gente vai entender, vai saber interpretar. E eu ofereço então para vocês a música Ponteiros, que eu cantei lá no início, né? Que ela é exatamente isso que vocês sentem, né? Eu sei que teu tempo não é o meu, vivo à espera de ti. Quando será? Como será? Quando virá? Nem sei se está para chegar, quer dizer, aquela incerteza, né? O amanhã é um vizinho escondido em ti, quer dizer, o amanhã eu sei que ele vai chegar, mas ele está escondido em Deus, né? E não sei porque eu ando tão ansiosa assim, se o Senhor já preparou meu coração. E no final fala, né? Os ponteiros andam devagar, porque parece que os ponteiros do relógio de Deus pararam, né? Vocês devem pensar muitas vezes assim: o relógio não anda, mas ao mesmo tempo nos ensina a não ter pressa e a esperar e a aceitar o tempo dele, né? Então, isso também nos faz questionar muito, sabe? Eu escrevi um texto no Instagram, até quero convidar vocês a me seguirem lá, se não me seguem ainda, é Aline Venturi. Eu escrevo textos também, normalmente, quando eu passo alguma situação com o Pedro, e eu escrevo textos assim, estou reunindo para gravar, para escrever um livro. E um texto que eu escrevi há pouco tempo foi Queremos Filhos Perfeitos, né? E eu fazendo exatamente esse questionamento, quer dizer, porque vocês, por exemplo, que o Júlio e Kátia, que são doidos para ser pais, com certeza aceitariam qualquer filho que viesse para vocês de qualquer maneira, estariam prontos
para poder cuidar, para poder amar, né? E quantos pais não estão prontos para isso? Eu mesma não estava pronta. E só depois de muito tempo que Deus foi lapidando e foi me mostrando que aquela era a minha missão, era a minha vocação. E hoje eu descobri o dom que é de cuidar, de amar. Então, é difícil, mas assim, vocês estarão em minhas orações e ganharam mais um, que é o Pedrinho aí, para vocês se preocuparem, rezarem por ele, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão pro Júlio. Temos alguns comentários aqui bastante bonitos. Quem foi que levantou? Sei se você quer falar? Cadê? Olha. Espera aí, viu que é tanta gente que, graças a Deus, a sala está cheia. Eu vou fazer um comentário aqui, deixa eu achar, que mandaram no bate-papo aqui. Testemunho lindo. Eu que tenho um filho com esquizofrenia, me senti fortalecida com as suas palavras. Começou com 15 anos e hoje tem 44. Aceitei a minha missão há pouco tempo. É um filho maravilhoso. Em crise, é uma outra pessoa, mas eu venho mantendo a minha fé, pedindo sempre a ele sabedoria para saber lidar com a situação. Gratidão pelo seu testemunho. É a gente Amém. saber aceitar o que Deus manda para a gente, né? Sim, com certeza. E tem uma coisa aí que eu queria dizer rapidinho, que assim, e isso até para você, Júlia e Kátia, também para vocês, nós sonhamos com uma determinada coisa, às vezes, né? Nosso sonho é um determinado sonho. Só que Deus, ele sonha por nós. Só que o sonho dele é um sonho que vai além. E muitas vezes, o sonho que Deus sonhou para nós não é o que a gente queria. Isso eu vim chegando à conclusão com os anos, o Senhor foi me mostrando. E nós vivemos, eu sempre falo sobre isso, nós vivemos um luto, inclusive. Porque aquele sonho que a gente tinha, ele não existe mais, aquele sonho morreu. Porém, nasceu um outro sonho que muitas vezes você não quer. Não, mas eu não quero. Eu vou falar baixo, porque as crianças estão lá fora. Mas eu, muitas vezes, não queria. Nunca senti nada de ruim em relação a ele, não, graças ao bom Deus. Mas eu negava a doença. Eu não queria a doença. Eu olhava para ele e eu só via a doença. Hoje eu olho para ele e vejo tantas outras coisas e por acaso eu vejo a doença, entendeu? Às vezes ele fala assim para mim, mas às vezes eu até esqueço que eu tenho osteogênese. E eu falo, ai filho, sabe que às vezes eu também esqueço rápido? Mas logo lembro, né? Porque eu sou toda preocupada. Ele fala, você é muito nervosa. Porque tudo eu penso, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele já está de um jeito que prega a peça em mim, dá um grito, ai, o que foi, Pedro? Ele começa a rir, sabia que você ia ficar desesperado. Eu falo, meu filho, não faz isso com tua mãe. Então, o que eu estava dizendo? Mas o sonho que eu tinha antes não era esse sonho, né? Eu, assim como as mães, eu queria ter um filho, uma filha, que a minha maior preocupação era que fossem felizes. Mas Deus, ele é tão bom, ele sonhou tão além dos meus sonhos, e hoje eu não consigo enxergar uma vida melhor do que a que ele me deu. Então, isso serve para cada um de vocês também, e até para vocês, Júlia e Kátia. A gente não sabe o que Deus preparou para vocês. A gente ainda não sabe. Vocês ainda estão na metade do caminho. Ainda tem muito para caminhar. E depois um dia vocês vão testemunhar para a gente e vão contar o que era que Deus tinha preparado, que era tão melhor do que agora. E que não privou vocês de choro, porque a gente chora mesmo, a gente não entende, a gente quer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus, ele ama tanto a gente que como é que ele pode preparar algo ruim para nós? Me diga. Não tem como. Não é? Não tem como. E aí, mais alguém tem alguma pergunta? Ou tem algum comentário aí? Cássia, deixa eu achar aqui para liberar o áudio dela.
E pronto, Rita, seu microfone está aberto. Boa noite a vocês todos. Então, sou Rita de Cássia, né? Sou meio penetro, né, aí nas formações de vocês. Eu faço parte da Pastoral da Família, mas da Paróquia Senhora Santana, de Soledade, na Paraíba, né? E através das redes sociais eu encontrei, né, as formações e Júlio me deu essa oportunidade de estar participando. E quero agradecer, né, a oportunidade e está sendo muito bom estar com vocês todas nessas formações. E 2 pontos que me chamou a atenção no testemunho de Eliane, a primeira é a questão da fé, né? Até onde nós temos fé, né? Que tamanho é nossa fé? Às vezes a gente diz que somos pessoas de fé, somos mulheres e homens de fé, mas até onde? Né? Quando Deus nos prova, é que a gente vê, né? A gente descobre até onde vai nossa fé, até onde vai nossas fraquezas, né? E Ele nos mostra, né? Através das provações, o amor que Ele tem por nós, né? Esse amor incondicional e as formas da gente conciliar, né? Essas questões que a vida nos oferece. E outra questão que me chamou bastante atenção em relação ao testemunho de Eliane é quando ela fala do esposo dela, né? Que é um bom pai, um bom esposo, tá com ela junto. E ela sendo essa mulher de fé, essa mulher da missão, mas ela sente essa falta dele, né? Junto da igreja, junto da missão. E muitas vezes ela se sente só, mas não só uma questão dela, né? Muitas mulheres ou mesmo homens de fé, né? De caminhada, a gente passa, a gente às vezes estamos só na missão, né? Quando a gente quer estar junto com o marido e com a esposa. Eu digo por mim, eu sempre fui de uma família católica, venho de uma família católica, sempre participei. E meu marido era católico, mas só de nome, né? Não era de participar, de estar na missão. E há 3 anos, exatamente está fazendo agora, esses 3 anos, que a gente fez o ECC na nossa paróquia. E graças a Deus, realmente a gente teve esse encontro, né, com Cristo, aquele encontro que a gente falava ontem, né, na formação. E graças a Deus, a partir desse dia, ele assumiu também o compromisso e hoje a gente coordena o setor pré-matrimonial na nossa paróquia. E estar participando junto com ele, né, é uma bênção, né? Porque quando a gente está junto, está lá na missão, é gratificante. Eu tenho aqui comigo meu presente de Deus também, que é um milagre na nossa vida, né? Nossa filha, Ana Beatriz. Então é isso, a mensagem que eu queria deixar, né? Partilhar com vocês, né? Que Eliane tenha fé, né? Mais do que ela tem, que a gente sabe que essa mulher de fé que ela é. E com a graça de Deus também, um dia ela vai estar junta, né? Com o seu marido na missão. Amém. Com certeza. E esse é muito obrigado, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando com vocês. Dizer a Eliane também que eu sou apaixonada por essa música. A gente aqui em casa por essa música Exoá, né? Foi uma música marcante também no nosso ECC, que a gente nunca esqueceu. E quando ela cantou, nossa, eu me arrupiei todinha aqui. Então, Eliane, que Deus abençoe nessa linda missão, né? Júlia e Cátia também. Né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? A gente não sabe de nada, né? Então, Ele tem uma missão linda para vocês, né? Então, que Deus abençoe todos que estão participando, né? Todos que estão na missão da Pastoral da Família, que a gente sabe que não é uma missão fácil, né? Mas Deus está sempre conosco, sempre nos segurando nossa mão. Ok? Então, fiquem todos Amém. Com Deus e boa noite. Obrigada, meu amor. Boa noite. Boa noite. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre os cuidados, sobre a doença, sobre a síndrome? Cadê o doutor Emerson? Doutor Emerson, eu virei uma doutora Aline, tá?
sei tudo. Eu sou ortopedista, eu sou pediatra, eu trabalho na radiologia também. Da última vez que a gente levou um susto com ele, no ano passado, antes de chegar para o médico, eu pedi para o radiologista me mostrar o raio-x dali, eu já vi e falei, não tem fratura, não. Que agora pensa só. Mas não é. Aí tive uma crise, eu comecei a chorar no raio-x, todo mundo chorando comigo, os técnicos. Aí eu falei, mas esse choro é de alívio, porque não tem fratura. Aí, ai, que lindo! Olha lá, gente, meus pituquitos. Ele não é lindão? Ela não é lindona? A mãe sempre acha filho bonito, né, gente? Mas, então, aí alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Algo específico, alguma curiosidade da doença? Ela é uma doença rara, cada 20.000 crianças nasce uma com osteogênese, são vários tipos. O Pedro é um tipo leve, graças a Deus. Então, esse número de fraturas que ele teve é um tipo bem leve. Tem muitas crianças que são cadeirantes porque elas quebram tanto que elas não conseguem, que elas ficam com deformidade e não conseguem ter força muscular, né, e força no osso, e são muito comprometidas às vezes na parte pulmonar também. É uma doença bem complicada, assim. Então, por isso que eu sempre falo que nunca mais eu reclamei, eu só agradeço. Mas digam, alguém quer falar alguma coisa? Falem comigo. O pessoal tá escrevendo bastante, tem vários testemunhos chegando por mensagem. Ó, o José Dantas quer falar. Ó, aqui, o Ferreira também Então, quer. O só pessoal ler que é um que tem aqui tímido. para você. Eu, Ah, muitas vezes, em minhas fraquezas e sofrimentos, cheguei a questionar a Deus. Por que eu? Ouvi esses dias um rapaz que tem câncer e sofre com muitas dores. Ele, em meio às suas lágrimas, disse que prometeu a Deus que não iria mais questionar o porquê, mas que sempre se pergunta por que não eu. Isso me fez refletir muito sobre a nossa reação ao que acontece na vida. Seu testemunho é muito lindo. Obrigada por compartilhar conosco. amém. E vão Mas, chegando as mensagens aqui. O pessoal tá ali elogiando na tonelada. ai, que coisa boa. Ó, quem vai falar? O José Dantas quer falar e Ferreira também, né? Ferreira e Miriam. Deixa eu achar aqui onde é que eles estão. Vamos ver se eu convenço o Pedro de dar uma chegadinha aqui. Ele é tímido. Zé Danta, seu áudio está liberado, pode falar. Boa noite a todos. Enquanto você falava aí, eu pesquisei aqui na internet e é um caso de uma em 25 mil aqui pelas pesquisas aí, né? E vi também que no Brasil existe a Associação Brasileira de Osteogênese Imperfeita, né? Existe uma associação. Eu queria saber se essa associação dá algum suporte, alguma assistência. E também vi aqui que existe o Dia Internacional, né? Dia 5 de maio, agora passado, né? Não, dia 6 de maio, na 6 de verdade, maio, dia 6. 6 de maio. Pronto, era essa pergunta. Isso, vamos lá. Ótimas as suas perguntas. Vou mostrar para vocês uma foto aqui. O dia da conscientização, né, da osteogênese imperfeita, dia 6 de maio, a nossa cor é amarelo. Amarela é a cor da osteogênese. No dia, eu postei essa foto aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa cara de mar. E aqui eu escrevi: essa é mais uma mãe que luta pelos seus filhos todos os dias. Assim como tantas outras, né, mães, e assim como vocês também, porque todos os pais lutam pelos seus filhos. E nesse dia todo mundo veste amarelo, posta uma foto para a gente conscientizar para que essa doença seja cada vez mais conhecida. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Fernandes Figueira, que é o hospital de referência para essa síndrome, que cuida dessa síndrome e de tantas outras.
os melhores geneticistas estão nesse hospital, que é um hospital público. O Pedro é atendido lá desde que ele nasceu. Nós temos plano de saúde, mas lá é o melhor lugar para o Pedro ser atendido. Então, densitometria óssea, raio-x de esqueleto, todo o acompanhamento é feito por lá. As internações todas ele não fez por lá, a gente fez no hospital perto da nossa casa, pelo plano, mas seguindo todo o protocolo que existe para medicação. Então, tudo que é feito é ligado ao Fernandes Figueira, no Rio. Só que em vários lugares do Brasil não existe esse centro de tratamento. Então, o que acontece? As crianças quebram e não conseguem fazer aquelas medicações que eu disse para vocês lá no início, que é para fortalecer o osso. Essas medicações, o que elas fazem? Elas pegam o cálcio circulante do sangue e concentram e jogam no osso. Essa síndrome não é por falta de cálcio, é por falta de colágeno do tipo 1, que isso é genético e não tem como repor. Porém, essa medicação para fortalecer o osso através do cálcio, o pamidronato de sódio, que é a medicação que o Pedrinho fazia, que precisa internar, que dilui no soro, essa medicação, ela melhora em até 87% chance de fratura. Então, assim, isso dá uma qualidade de vida para a criança que é uma bênção. E fora que tira as dores que as crianças sentem. Né? O Pedro nunca relatou dor, mas por quê? Porque ele fez a medicação desde 1 mês e meio de vida. Então, se ele está sempre com a medicação, ele não sente a dor. E essa Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita é uma associação que dá todo o suporte para a gente no que a gente precisa, em termos até emocionais mesmo. Quem são os presidentes é o José Carlos e a Fátima Benicasa. É um casal que atua na pastoral familiar aqui do Rio de Janeiro, na Aliança de Casais. Eles são de frente, isso é tão maravilhoso, porque eles são muito católicos, eles fazem todo um trabalho, né? São catequistas, e eles são os presidentes dessa associação. Todo neném que nasce com osteogênese, Fátima e José Carlos dão suporte. Eles têm 2 filhos com osteogênese imperfeita, do tipo 3, que é um tipo grave. Um é cadeirante e o outro anda, mas ele é muito pequenininho mesmo. Ele é adulto, mas ele tem uma baixa estatura assim, imensa, bem considerável. E eles quebram de vez em quando. O Henrique, que é o cadeirante, quebra muito mais. Eles já são adultos, eles têm faculdade, porque tem uma coisa dessa síndrome, eles são inteligentíssimos, mas muito, todos. Eles são um geninho, assim. Então, assim, todos os adultos acabam tendo várias faculdades, trabalham, são independentes dentro do possível. E Fátima e José Carlos continuam todo esse trabalho lutando pelos nossos direitos, pelos direitos das crianças com osteogênese, que é considerada uma deficiência, né? A criança que tem osteogênese imperfeita, ela é uma criança com deficiência. Tanto que eu comecei um projeto, até quero convidar vocês, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu comecei um projeto chamado, uma live chamado Mães de Cristais. Vai ser sempre um bate-papo entre eu e uma mãe que tem uma criança com deficiência. E eu estou super feliz porque é um projeto bonito, que a gente vai poder trazer várias histórias. Eu vou receber, em junho, agora eu vou receber a filha até de uma senhora que já deve ter quase 90 anos, que tem Alzheimer. E eu chamei ela porque eu falei, a sua mãe é como uma criança, então eu quero que você venha conversar comigo, é um barato. E cada sexta-feira vai ser uma história diferente. Então, é isso que a gente faz. A associação dá todo o suporte para a gente de lugar onde tem tratamento no Brasil. Quando nasce uma criança com osteogênese, a mãe fica completamente perdida. Como o doutor Emerson falou, desculpa, a fase do diagnóstico é uma fase... é um momento desesperador para uma mãe, desesperador. A gente realmente perde o chão, é uma coisa terrível. E quando a gente tem profissionais para nos ajudarem, pessoas preparadas, a gente consegue passar por isso melhor. Então, é isso. Deu para responder mais ou menos? Ah, então tá ótimo.
Quem mais queria falar aqui? Ferreira quer falar. Chegaram Ah, duas tá. perguntas no bate-papo, mas as duas você acabou respondendo sem querer aí, nessa sua fala. Ah, legal. Ferreira, ativa seu áudio aí. Pronto. Boa noite, Aline. Boa noite. Além da medicação que ele toma, ele faz algum tipo de exercício para fortalecer a musculatura ou fisioterapia? Ele fez fisioterapia de 7 meses de idade a 1 ano e 7 meses. Então, ele fez durante 1 ano. Na fisioterapia, ele aprendeu a engatinhar, a rolar, aprendeu a cair, para ter equilíbrio, aprendeu a sentar e aprendeu a andar. Depois, ele teve alta, e somente quando ele tinha fraturas, que era parte da reabilitação dele voltar a andar novamente, aí a gente levava para uma consulta. Fora isso, a natação é o exercício indicado, ele precisa fazer. Então, Pedro já nada desde novinho, nada religiosamente toda semana, exceto a pandemia, né? Porque está tudo parado. E é isso, ele nada muito bem, graças a Deus, é um ligeirinho. Diz que não gosta muito de fazer, mas tem que ir. E é o único exercício permitido nesse momento. Ele precisa fazer esse exercício para fortalecer a musculatura, e a musculatura forte protege o osso também. Obrigado. Sandra de Emerson está te perguntando aqui se ele teve algum problema de crescimento. Sim, todos eles têm têm baixa estatura. Porém, os tipos mais graves, aí esse problema aumenta. Como o Pedro é um tipo leve, eu tenho 1,79 m. Meu marido tem mais ou menos 1,81 m, 1,82 m. Então, nós somos muito altos. Com isso, isso ajudou o Pedro. Então, ele é uma criança que você olha, você não diz que ele tem nada, porque ele tem um tamanho legal. Ele tem 10 anos, ele está calçando 36, 37. Todo mundo se espanta porque normalmente o tamanho dos pés deles, assim, é bem pequenininho mesmo. Quando ele vai no médico, eles falam: "Meu Deus do céu, que pé é esse?" Mas eu calço. Não vou falar quanto que eu calço. E meu marido calça 44. Eu não vou falar quanto eu calço, porque eu não quero sofrer bullying aqui, entendeu? Então, ele acabou que se deu bem por isso. Perto dos coleguinhas, ele é um dos mais baixinhos. Ele mesmo fala: "Ah, eu sou baixinho, eu sou baixinho." Mas ele está indo bem, assim, está indo bem. Mais alguma pergunta? Vocês querem? Quem que me pediu Porta do Céu? Eu estou devendo. Ailton quer te perguntar. Pronto, Ailton. A Ailton está curiosa aqui para perguntar. Estou procurando foto dele aqui. Oi? Oi? Me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Boa noite, eu sou Evanilda. Boa E aí noite. a gente vê que cada família tem uma história, né? E a sua história. Cada uma do seu jeito. E aí eu vi agora alguns testemunhos de diversos casos de família que tem seus filhos com alguns problemas, os que já tiveram. E o que é necessário nos pais, em você, mãe, Aline, no seu esposo, é o equilíbrio para o seu filho ser feliz, né? Para ele ter alegria de viver. Como a gente está vendo você, que hoje, você disse, há pouco tempo eu aprendi, né? Deus me revelou, ele tinha que ser seu. Ele foi o presente que Deus lhe deu. E você é feliz por isso. Então, precisa também ter equilíbrio para que o seu filho, mesmo com essa deficiência que se fala assim, mas que ele seja feliz. Isso. Ele não é inferior a ninguém porque ele tem esse problema, não é? Eu vi essa questão sua, eu lembrei de um caso, uma vez eu fui levar alguém para um socorro, no hospital, na COTEF aqui, que é um hospital ortopédico. E lá encontrei uma mãe com uma criança, ela disse que tinha 6 para 7 anos, uma menina, que a menina estava toda engessada, toda, dos pés, os braços, o corpo todo engessado da criança,
porque o problema dela era tão grave que ninguém podia pegar porque se quebrava. E era uma pessoa muito simples. Quando eu saí do atendimento, essa mãe já não estava mais, então eu não sei da história, sabe? Mas são cenas que a gente não esquece. E aquela criança estava sorrindo, sabe? Aquela criança toda engessada estava sorrindo. Então, é o que você falou. Só Deus é que pode dar essa força, essa energia boa para a superação dessas dificuldades, né? Isso. Cada um no seu pedaço, cada um com a sua história, mas eu não sei, quem não tem Deus, como é que deve ser muito difícil de passar por determinadas situações, né? Então, que Deus abençoe a cada um com a sua história, que ele possa fortalecer e dar sabedoria e equilíbrio, porque a felicidade precisa vir de dentro, né? Que só ele que dá. Parabéns Amém. pelo seu testemunho. Obrigada, meu amor. Amém. E, ó, chegou uma... Vê aí, ô, Júlio, que chegou aqui no Chegaram bate-papo. duas que dá para fazer duas em uma. Tá, fala para mim. Pedro teve alguma sequela por causa da parada que ele teve como bebê? E Não. também lhe perguntaram sobre como é a relação de Pedro com a irmã. Porque são duas crianças e irmão às vezes se desentende, né? Eu tenho dois e a gente, quando criança, se pegava. Bom, a primeira pergunta. Pedro não teve nenhuma sequela, com a graça de Deus, e a parte neurológica dele é completamente perfeita, cognitivo perfeito, é esperto até demais, pro meu gosto, enrola a mãe dele de um jeito. E ele tem um raciocínio muito rápido e muito lógico. Então, às vezes, ele fala comigo e, tipo assim, para ele tá muito lógico aquela situação. E eu falo assim, calma, porque, tipo assim, tem paciência com a sua mãe. Às vezes eu me sinto falando com um adulto e dá um nervoso, né? Porque eu tenho que ser mãe, que preciso pegar firme com ele, assim. Então, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. E ele com a irmã, eles se amam muito, né? Brigam muito, porque o Pedro é muito implicante, mas muito de um jeito que vocês não imaginam. E ele fala, adoro implicar com a Luísa. Mas tudo vivem grudados, é tudo Luísa, Pedro, o tempo todo juntos, eles são muito inseparáveis, assim. E a gente eu me lembro que antes, quando o Pedro internava, anos atrás, a gente separava eles, deixava a Luísa com os meus sogros para separar. Às vezes ele engessado em casa, a gente separava durante uns dias para poder ela não sofrer, mas a gente foi percebendo que quando eles estão separados, eles são mais fracos, quando eles estão juntos, estão mais fortes. Então, às vezes, quando acontecia de eu viajar em missão, aí eu falava, não, vou deixar ela com a minha sogra e ele com a minha mãe, para não dar confusão, né? Os dois pequenos. Aí a gente foi percebendo que quando deixava os dois juntos, eles ficavam muito melhores do que separados. E ainda é assim. Eu peguei uma foto aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Dá para ver? Tá vendo? Ela é bem alta, muito. Isso aqui foi do ano passado. Ó. Gente, A diferença da... E aí, quando a gente terminar aqui, vocês vão lá no Instagram, me sigam lá, porque aí tem várias fotos, tem alguns textos que eu escrevo também em relação a isso. Eu estou sempre falando sobre isso também. E tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta? eu acho que o pessoal está satisfeito. Pelo menos não estão sinalizando aqui ainda não. Falam, levantem a mão, falem agora, ou calem-se para sempre.
Eu acho que já ficaram satisfeitos Você ali. perguntou sobre o casal que pediu a música, é Irapuã e Júlia. Eles são da comissão da Diocese de Itabuna da Pastoral Familiar. Balança-se a mão, Irapuã e Júlia. Na verdade, vamos aproveitar e apresentar a comissão. apresentar. Um dos nossos assistentes você já conheceu, né? O Diácono e sua esposa Evanilda. Temos Irapuã e Júlia, são nosso casal vice-coordenador, estão lhe dando tchauzinho ali. Ferreira e Miriam falaram contigo, casal pré-matrimônio. E Klinger e Keu estão ali lhe dando tchauzinho, casal pós-matrimônio. Essa é a comissão da Diocese de Itabuna. Vocês estão de parabéns e que trabalho bonito que vocês estão fazendo, viu? Fiquei bem feliz de poder participar. Vou cantar essa então, que quem que pediu foi Juliana e o esposo, né? Juliana é a filha deles. Está aberto seu microfone, Irapuã? Tá, é filha. Ai, meu Deus. Vou cantar para vocês então. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim. Por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai, em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre, então, seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Amém, gente. Olha, eu vou me despedindo então. Quero agradecer mais uma vez pelo convite do Júlio, né, e da Kátia. Muito obrigada ao convite de todos vocês. Foi um prazer imenso, uma experiência muito diferente para mim, mas vocês, com os olhares de vocês, com o sorriso de vocês, mesmo sem ouvir a voz de vocês, eu me senti acolhida de verdade. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de poder dividir aquilo que é mais sagrado para mim, dividir as minhas lutas, né, e a minha vitória, que é, para mim, é o mais importante.
é entender que não existe vitória sem sofrimento, né? Não existe vitória sem cruz. Mas eu digo que é uma doce cruz, né? Uma doce cruz. Então, que Deus abençoe muito vocês, que Nossa Senhora esteja sempre ao lado de vocês, Nossa Senhora Aparecida sempre junto. E eu queria ver se o Pedrinho vinha aqui, né? Mas vamos ver se eu consigo aqui. Ô, Pedro! Vamos ver se ele vem aqui. Ele é tímido. Vem cá, filho. Chega aqui rapidinho que eu falar contigo. Cuidado aqui com os fios. Dá só um oizinho aqui, assim, ó. Peraí que todo mundo vai dar oi. Todo mundo com som liberado. Dê um oi para Todo mundo Pedro. com som liberado. Deus lhe abençoe, Pedro. Mano. Pedro! Você é lindo, Pedro. Aí tá. Parece a mamãe. Fala aí, Pedro. Bem? Ele fala assim, eu sou tímido. Vai me matar. Oh, Jesus. Vamos ver se Nós liberamos o som de todo mundo, para todo mundo desejar uma boa noite para você e agradecer pelo seu testemunho. Obrigada, meu amor. Ó, vamos ver se a Luísa... Aline, ativa seu som aí, por favor. Tá. Pronto. A gente não viu. Teve que fechar o microfone da turma, senão no barulho eu não ia conseguir se ouvir. Dá um oizinho aqui para todo mundo. Dá um oi. Manda um beijo. Um monte de pessoa. Pode ir lá. Vai. Pode ir devagar, cuidado. Gente, muito obrigada. Foi uma bênção de Deus. E, enfim, é isso. Eu estou à disposição de vocês para o que precisarem. Se vocês quiserem ouvir minhas músicas, Fortaleza, que eu cantei lá no início, Ponteiros, entre outras, vocês podem achar essas músicas todas no YouTube, nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. E, Aline, eu não sei mexer nisso. Pede para o filho te ajudar em casa. Fala, ó, eu quero ouvir a Aline aqui, me ajuda, coloca aqui para mim. Aí vocês me seguem lá também para poder ouvir as músicas. Me sigam lá no Instagram, no YouTube também, é Aline Venturi. O clipe de Ponteiros tem até o Pedro e a Luísa, é a coisa mais linda, vale muito a pena ver. Tá bom? E é isso, ó. Fiquem com Deus e foi um grande prazer. Eu espero que quando passar essa pandemia eu consiga ir até vocês pessoalmente para poder testemunhar, para poder estar com vocês num dia de um encontro. Vai ser uma benção. Vai ser, assim, maravilhoso. Em nome da Diocese de Itabuna, nós gostaríamos de lhe agradecer a sua disponibilidade de estar presente conosco. A gente sabe, hoje particularmente, foi uma prova, né, de quando Deus quer, acontece. O nosso terço ia começar às 19 horas e a Aline me manda uma mensagem apavorada. Estou sem energia. E a gente, vamos para o terço, a gente tem 1 hora ainda para voltar. Vocês não ficaram nem sabendo disso. Rezamos o terço juntos e quando acabou, ela, não. Nossa Senhora passou na frente e vai acontecer. Então, quando com certeza. E, ó, deixa eu tentar tirar uma foto de vocês aqui. Vamos lá. Ó o sorrisão. De novo. Pronto. Mas é isso, Júlio. Toda vez que a gente está de frente de batalha, a gente vai encontrar provações mesmo. Provações pequenas, grandes, pequenos detalhes. Mas, assim, hoje, quantos nós somos aqui? Tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente... 70 famílias aqui. Ou então, famílias, né?
E fora a quantidade que estavam nos acompanhando no Facebook, que também é uma quantidade grande. Então, o que eu quero dizer é assim, que multiplica isso pelo número de pessoas que tem dentro da casa de cada um. Olha o que Deus fez na nossa vida hoje à noite, na minha também, que estive aqui junto com vocês, partilhando, experimentando, bebendo daquilo que vocês falaram para mim também. Então, é isso, nós somos servos e a gente vai encontrar provações mesmo, mas com a graça de Deus sempre vai dar certo, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém. E para a gente Então, encerrar, não poderia deixar de pedir para o nosso diácono nos dar uma bênção, né? Você quer fazer uma oração também, Aline? Não, pode deixar para o diácono. Tá contigo, Ailton. Ah, que bom, maravilha, viu? Foi gratificante essa noite. Nessa novena de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre nós, sobre o casal Sandra e Emerson. Muito obrigado por essa partilha. Obrigado a Kátia e Júlio pela partilha, a Ceissa. Que Deus continue iluminando e enchendo vocês de esperança, né? Porque a vida é tão bela que tudo que acontece na nossa vida temos que ser gratos a ela. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada família, sobre Nilson, seu esposo que não esteve aí, suas filhas, sobre todas as famílias que estão precisando desse testemunho, precisando dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus desça, que sopre o amor, que sopre a esperança e a gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Que nesse momento em que precisamos estar juntos, onde a família precisa estar juntos, se amando, partilhando, se acolhendo, que nossa Mãe Maria Santíssima interceda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em casa. Amém. E em paz. Fortaleza posso ser, mesmo quando a noite vem, mesmo na tempestade. Não vou temer, eu não vou, eu confio tanto em ti. Me ajude a vencer, eu não vou temer, eu vou lutar até o fim, pois tua força mora em mim. Gente, eu posso terminar com uma última música? Pode ser, Júlio? Eu vou cantar Fique em Casa. Eu gravei esse clipe, é uma música minha, mas eu gravei com 35 artistas. Padre Joãozinho, inclusive, aparece lá com a plaquinha Fique em Casa. Ficou muito lindo. Tem Ziza, Eliana Ribeiro, Adriana, Davidson Silva, muita gente boa. E ficou lindo o clipe, vocês podem assistir lá no meu canal no YouTube. E eu quero oferecer para vocês essa canção, porque essa música leva a gente a pensar que nunca mais nós vamos ser os mesmos depois de tudo isso, mas que Deus sempre cuida de nós e que no final de tudo a gente vai guardar um beijo e um abraço para poder entregar pessoalmente para quem a gente ama, tá bom? E assim eu me despeço. Fique em casa hoje, amanhã também, fique por amor. Pense mais um pouco, ouça com atenção, cante essa canção para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, seu avô, para quem puder escutar, enquanto existe esperança.
Deita na sua rede, toque um violão, faça uma oração. Brinque com seu filho sem desesperar, isso vai passar. Não deixe de confiar, Deus sempre cuida de nós. Os dias longos virão e os ponteiros se arrastarão. Quando isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Estamos aprendendo a amar de um novo jeito. Pega o telefone, estou ligando só para te dizer que eu guardei um abraço e um beijo para você. Ó, tô ligando para vocês agora, hein? Pega o telefone, estou ligando só para te dizer que eu guardei um abraço e um beijo para você. Beijo! Fiquem com Deus e muito obrigada, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Aline. Beijo! Obrigada!